Hoje vamos falar sobre ponto e vírgula? Bora falar sobre ponto e vírgula no português conquistador? Depois da vinheta. Tá, vamos falar sobre o ponto e vírgula. Gente, ponto e vírgula é muito tranquilo, tá? O que é o ponto e vírgula? O ponto e vírgula, gente, ele é um sinal de pontuação que ele tem uma pausa mais longa, muito simples, tá? Um conceito super simples. Pausa mais longa que a vírgula, tá certo? Tá certo? E menos longa que o ponto final. Isso é o ponto e vírgula, tá certo? Bom, dito isso, o que é o ponto e vírgula? Quais são os casos de uso do ponto e vírgula, né? Gente, casos de uso do ponto e vírgula. O ponto e vírgula, pessoal, a gente vai usar o ponto e vírgula com valor de vírgula, né, equivalente a uma vírgula, apenas em um contexto, tá? Apenas em um contexto. Qual contexto? O contexto de orações coordenadas sindéticas adversativas. Por que, Deli? Porque a ideia aqui é destacar a oração coordenada. Bom, nos demais casos do uso do ponto e vírgula, a gente vai usar diante de orações extensas, né? Sobretudo aquelas que existam já a vírgula, né? Que já vem acompanhado de vírgula. E também, em último caso, a gente usa o ponto e vírgula aí para diante de itens de um considerando, né? De uma lei ou de um outro documento. Tudo bem? Então, assim, o ponto e vírgula, ele equivale à vírgula apenas em um contexto, que é para poder dar um destaque a mais, né? Porque ele tem uma pausa que é um pouco mais longa que a vírgula, então a ideia aqui é destacar, tudo bem? E o uso do ponto e vírgula aí nos demais contextos, ele equivale mesmo que como um ponto final. Vamos dizer assim, não é bem um ponto final, ele é o ponto e vírgula, mas ele só tem um contexto que ele equivale à vírgula. Bom, vamos aos exemplos. Bom, o primeiro caso aí do ponto e vírgula, né, do uso do ponto e vírgula, em um trecho longo, né, onde já tem a vírgula e a gente quer anunciar uma pausa mais forte. Olha esse exemplo, ó. O relatório apresentado sobre educação, saúde e segurança pública, né? O relatório apresenta, perdão, Bora lá, por exemplo. O relatório apresenta dados sobre educação, saúde e segurança pública. Cada conjunto de informações será analisado separadamente na próxima reunião. Perceba que aí, ó, nessa primeira oração, é uma oração, né, é um período extremamente extenso, né? O relatório apresenta dados sobre educação, saúde e segurança pública. Então, eu já tenho a vírgula aí, né, separando, né? O que apresenta o relatório, o sujeito apresenta o que? Dados, objeto direto, sobre educação, saúde, né? Então, são dados sobre educação. Então, a gente enumera aí, ó, educação, saúde, segurança pública. Então, além de ser muito extenso, já tem a vírgula. E aí, a próxima informação, né? Cada conjunto de informações será analisado separadamente na próxima reunião. A gente pode colocar aí, então, o ponto e vírgula, tá? Para dar essa pausazinha mais forte, né? Porque, na verdade, quando a gente fala, gente, tá, de pontuação, o que a gente pensa? A gente pensa na questão, além da questão sintática, também a questão do estilística, né? A questão do estilo, semântica, né? Enfim, mas também a questão do estilo, né? Então, a ideia aqui é o quê? É trazer um tom mais forte, né? Uma entonação mais forte, tudo bem? Vamos dizer assim que a gente quer dar um destaque maior, por isso que eu falo da questão também do estilo. Beleza? Muito bem. Bom, um outro caso, né, aí do ponto e vírgula é para separar aí as orações coordenadas sindéticas adversativas. Lembra lá do período composto? Pois é, período composto aí por coordenação. E aí, sindética porque tem conjunção, né? E adversativa, tudo bem? Olha só o exemplo.
Então eu digo assim para você: ele buscava descanso, mas o destino inquieto insistia em empurrá-lo para novos desafios. Perceba aqui, estudante, que na primeira oração, né, primeiro período, ele buscava descanso. Tranquilo até aí, né? Aí vem a oração, esse período aí, a oração coordenada assindética. E aí, mas o destino inquieto insistia em empurrá-lo para novos desafios. Essa oração coordenada sindética, eu poderia usar uma vírgula, que ela é, inclusive, o caso de uso obrigatório de vírgula. Mas, como eu quero dar uma entonação mais forte, né, eu quero dar um destaque, eu optei por usar o ponto e vírgula. Nesse caso, a gente encaixa aí o ponto e vírgula. Beleza? Facinho, né? Esse é o único contexto em que a vírgula, o ponto e vírgula, aliás, equivale a uma vírgula, tudo bem? Último caso, e não menos importante, a gente usa o ponto e vírgula para separar aí na redação oficial dos diversos itens de um considerando, lei ou outro documento. Olha o exemplo, artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação plurianual, visando a articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e a integração das ações do poder público que conduzam a, aí vem o item 1, né? Erradicação do analfabetismo, ponto e vírgula. Universalização do atendimento escolar, ponto e vírgula. Melhoria da qualidade do ensino, ponto e vírgula. Formação para o trabalho, ponto e vírgula. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. Então aqui, gente, o que acontece? Então perceba, gente, que aqui nesse contexto o uso do ponto e vírgula é uma coisa muito tranquila, né? Então é basicamente essas três situações que a gente faz uso do ponto e vírgula, tudo bem? A característica que eu posso te dar é essa: o uso do ponto e vírgula, né? Ele vai se encaixar apenas em um contexto que ele vai equivaler realmente a uma vírgula, tá bom? Gostaram da aula? Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o joinha. Beijo bem carinhoso no coração de vocês. Fiquem com Deus e tchau!